A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Boa noite a todos, que Jesus ricamente os abençoe e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, perdão por toda palavra, pensamento, atitude e pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, dê ordem aos Teus arcanjos e anjos, sitia este local aqui, sitia, Senhor, a casa de cada irmão que está assistindo, sitia, Senhor, e guarda seus familiares, seus trabalhos, suas casas, os seus negócios, em nome de Jesus. Sitia o Brasil, todos os estados brasileiros, capitais, municípios, distrito, bairros, vilas, favelas, Senhor, a zona rural, seja em tudo sitiado pelo exército do Deus vivo, Senhor, e levado cativo para o abismo todo espírito contrário à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que toda oposição maligna caia por terra, em nome de Jesus. Se sujeite ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é no meu nome, nem no nome dos meus irmãos, mas é no nome que é sobre todos os nomes, e este nome é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Faz o mesmo, Senhor, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, na Europa, Senhor, em nome de Jesus. Unge os teus filhos, Senhor, com poder e autoridade. Cobre a todos com o teu sangue, Senhor, porque o teu sangue, Jesus, é poderoso e é suficiente, Senhor, para nos lavar, limpar, purificar e santificar em nome de Jesus. Te pedimos também por todos aqueles que estão lá na China, Senhor, em quarentena, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, cobre o teu povo, Senhor, cobre esse povo, Senhor, com o teu sangue, Jesus. Que o teu antídoto seja injetado nas suas veias, Senhor, nas suas narinas, seja soprado o sopro de vida do Senhor, e o fogo do teu Espírito Santo queime, Senhor, na pleura, nos brônquios, nos bronquíolos, nos alvéolos, Senhor, toda inflamação, infecção, Senhor, toda pneumonia, tudo aquilo que não veio do Senhor, espírito de enfermidade, bata em retirada e se sujeite ao nome de Jesus. Que pensa que é vírus, bactérias, para ir contra o nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Não é nada, porque o sangue de Jesus, ele é poderoso e é suficiente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Não tem como nós não deixarmos de orar, né? Porque neste momento é como se diz, um fortalecimento desse vírus chamado coronavírus. Mas em outros locais é outras coisas, né? Mas muito pode a oração de um justo, e eu creio que no mundo, a China e todas as pessoas que estão em quarentena, estão com suspeita desses vírus, estão recebendo oração. Amém? Glória a Deus. Bom, queridos, ontem o Senhor me deu uma palavra, acho que foi ontem, acho que foi ontem, e eu fiquei com aquela palavra, pensando, sabe quando você lê algo assim e tu pensa, nossa, tem mais coisas aí, né? Quando a gente olha o título, tu sabe que vem mais coisas, tem revelações, tem palavras de direção, e às vezes Deus quer falar algo contigo, ou quer falar algo com o seu povo. E estava vendo muitos irmãos pedindo oração, muitas lutas espirituais, né? Na família, com enfermidades, com falta de emprego, com pessoas que estão desempregadas há muito tempo. E aí, né? E eu fiquei pensando, né, sobre essas situações.
E aí eu olhei aquela palavra e disse, nossa, mas tem a mais coisa. O Senhor quer falar mais coisas sobre essa palavra. Então, queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje é como vencer o inimigo. Como é que você vence uma luta? Como é que você vence uma batalha? Tem pessoas que passam por batalhas de enfermidade, outras de problemas no casamento, outra com filhos que se desviam dos caminhos do Senhor, outras com filhos nas drogas, outros com desemprego. Olha, a gente poderia aqui enumerar milhares até de situações de lutas, né? Situações que muitas chegam a desanimar a pessoa. E eu fico sempre pensando sobre isso, de como que as pessoas desanimam, param no meio do caminho. E eu fiquei, quando eu li essa palavra que o Senhor me deu, fiquei pensando sobre isso, e o Senhor foi ministrando ao meu coração. Então, queridos, uma figura muito conhecida nossa na Bíblia, que se fala muito, é de Davi e Sansão. Lembra disso? Todo mundo lembra, né? Desde as escolas bíblicas se passa o filmezinho lá, né? Davi pequenininho lá, talvez um jovem de 17 anos, 15 anos, 16, não sei, né? Lá, e aquele gigante de quase 3 metros de altura olha para um poste de luz. Então imagina, eu não sei se no teu estado tem, mas aqui a gente tem, uma criaturinha bem pequenininha, do tamanho mais ou menos de um poste de luz, e afrontava Israel 2 vezes ao dia. No amanhecer e no entardecer do dia, vinha afrontar Israel. Se não havia nenhum homem que pudesse lutar com ele. Nenhum homem. E aquilo por 40 dias, uns dizem, né? Que veio um temor carnal naqueles soldados, medo, né? Nós não podemos, porque eles olhavam para ele naturalmente, porque ele era naturalmente, não tem como uma pessoa pequenininha vencer uma gigante, né? Naturalmente. Mas quis Deus, né? Que já conhecia Davi. Aí seu pai chamou ele, mandou ele, tipo assim, deixa as ovelhas aí, que um criado vai cuidar, mas vá até os seus irmãos, leve queijo para o chefe da guarda, né? Para o comandante. E Davi, imagina um jovem, né? Devia ser curioso e pensar, um dia eu vou estar junto com os meus irmãos no exército do rei, né? E tanto ele chega lá e ele ouve, o horário que ele chega era bem o horário da afronta que o Golias costumava vir afrontar Israel. Na realidade era uma humilhação, né? E muitas vezes, amados, a gente passa por essa mesma coisa. Pessoas que passam por cirurgias, por enfermidades, aí vem os Golias da vida te afrontar. Mas tu não é de Jesus? Mas tu está em pecado? Mas vem cá, esse teu Deus aí não cura? Mas como é que tu vem orar por mim e tu não está curado? Né? Então, vem o quê? A enfraquecer a fé. E isso acontece por quê? Porque se a pessoa está com a sua identidade em Cristo borrada. Ela se esqueceu da identidade de quem ela é, né? E eu gosto muito de ler, né, que a forma, como é que Davi venceu? Vocês lembram quando ele ouve aquilo tudo e ele diz o quê? Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? E ele dá um decreto. Quem é esse incircunciso? Mas por que Davi vai falar isso? Hoje ainda, como é que se diz? O Senhor pisarei a sua garganta e cortarei o seu pescoço, né? E
E isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Quem é esse incircunciso? Ele podia dizer assim, quem é esse gigante aí que pensa que é alguma coisa, né? Mas ele fala isso. Sabe por quê? É muito interessante. Nós vamos ler. Outra pessoa que vence o diabo. Na Bíblia, Sansão era a pessoa, o gigante mais, vamos dizer assim, a coisa mais assustadora, né? Mas teve outras situações, como Daniel na cova dos leões, como o Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na fornalha, lá onde Nabucodonosor mandou botar eles vivos lá dentro. Então, várias situações onde o que prevaleceu? A aliança, a promessa de Deus com eles. E eles só venceram porque eles sabiam da sua identidade, eles não tinham dúvida da sua identidade. Quando o inimigo fica dizendo, tá, mas tu não vai na igreja? Como é que teu filho não se converteu? Mas e o teu marido? E isso e aquilo e etc, né? Pode ser o contrário, pode ser e a tua esposa, né? E aí? Isso vai minar a tua identidade. O que normalmente as pessoas fazem? Em vez de correr para a cruz, elas fogem da cruz. E elas recebem aquelas palavras de dúvida e começam, e vem no seu ouvido e vai daqui a pouco a mente começa a encher e encher de argumentos. Será que tu é salvo? Tem certeza? E isso faz o quê? Enfraquece, baixa a guarda, a porta fica aberta e o inimigo deita, como a gente costuma dizer, né? Ele tem a liberdade, porque quando nós tiramos, amados, o nosso crachá de identidade, de quem nós somos, e não exercemos a autoridade que o Senhor nos deu, é isso que acontece. Outra grande batalha para mim é quando Jesus foi batizado lá no Rio do Jordão, né, onde ele foi batizado com o Espírito Santo, né, diante dos olhos daquele povo, né, que o Espírito em forma de pomba veio sobre ele e nos céus Deus falou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Oh, que alegria! Né? E também, ele sai dali e vai para onde? Dirigido pelo Espírito para onde? Para o deserto. Para ser tentado, vamos dizer assim, pelo diabo, o pior inimigo. De quem ele venceria? Na cruz. Mas ali foi o primeiro confronto. E durou esse confronto 40 dias e 40 noites. E ali diz o quê? Que Jesus jejuou nesses 40 dias, não comeu nada e não bebeu nada. Não comeu nem bebeu, né? Bom, então vamos... e ali é muito tremendo de como que Jesus venceu o diabo. Com todas as tentações. Em primeiro lugar, gente, não esqueça, tem que ter perseverança. Segundo, tem que se fortalecer na palavra. E terceiro, o fortalecimento na palavra vai fortificar quem tu é em Cristo, a tua identidade. E isso é o que vai dar a vitória. Então vamos ver lá. Vamos ver por que aquele jovenzinho de 17 anos, né, foi, vamos dizer assim, topetudo, foi corajoso e disse para diante daquele exército de Saul, de homens valentes, fortes, hábeis na guerra, né, com as espadas e etc., o que mais poderia ser, e aquele jovem diz: quem é esse incircunciso? Então, queridos, vamos abrir em Gênesis 12. Gênesis 12, do versículo 12 ao 13, diz assim: e será que... Desculpe, 12, 1 e 3, 2 e 3. Aqui, amados, é Deus chamando Abrão.
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Anotem aí. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa, é uma aliança e uma promessa aqui, amados. Porque se você obedecer ao Senhor, aos seus mandamentos, é o mesmo que você ter saído da sua parentela, do meio da sua parentela, né? Sair do meio da iniquidade para a bênção, o reino de Deus. Então, então muito tremendo aqui, ó. Agora, amados, vamos para Gênesis 13, versículo 14 ao 16, disse assim: e disse, lembra que Deus disse para Abraão sair do meio da sua parentela, largar tudo, certo? E no versículo 14, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar-te a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Uma promessa de posse, é uma promessa de propriedades, de bênção, né? Então, queridos, vamos pular agora para Gênesis 17. Então, primeiro, Deus chamou Abraão e disse para ele sair do meio da parentela dele. Sair do meio da parentela dele era deixar de ser o príncipe do local onde ele morava, onde ele nasceu, aonde estava. O seu pai tinha morrido, seu irmão tinha morrido, então você estava ele e seus sobrinhos, né? Seu sobrinho. Então ele largou tudo isso. Tudo. Vamos dizer, largou o reino natural dele, né? O título dele, e ele já era um homem próspero, para ir para um local onde ele nem sabia. Quando Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão perguntou: tá, Senhor, mas olha só, vê bem, olha tudo que eu tenho, o que tu vai me dar é melhor? Ele não questionou, porque ele teve certeza que os ídolos que eles fabricavam não falavam com eles. Mas Deus falou com ele. E quando Deus fala com alguém, amados, não tem como. Podem dizer o que quiser, né? Porque tanto é que se Deus abrisse a boca e nós pudéssemos ouvir o som da sua voz, a gente já caía duro. Mas Abrão não questionou, porque houve certeza no coração dele e obedecer, e ele obedeceu, largou tudo e saiu, né? Saiu, foi para o local onde o Senhor o conduziu. E aí, quando ele se separa com o seu sobrinho Ló, Deus diz para ele: Abrão, olha, estende seus olhos, te farei, como se diz, darei esta terra e te farei um homem próspero, a tua descendência, sendo eles sem ter filho algum, né? A tua descendência, se alguém puder contar o pó da terra, então será contada a tua descendência. Imagina o pó da terra, quem que pode, amados? E vamos agora para o 17, diz assim:
Lá em 17, no versículo 17, capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. Eu creio que quando ele foi chamado, ele devia ter uns 70 por aí, né? Ó, a tua idade. Opa. Ah, é. Pensei que eu estava exagerando, não é? Glória a Deus. 70 de bênçãos. Gênesis 17 diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Então, vamos parar essa conversa. Ai, Deus era perfeito, perfeito era Jesus. Eu sou humano, eu sou carne. Mas tu sabe, nós temos Bíblia aqui, por isso sabemos como nós temos que andar, queridos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Para quem não tinha um filho, Deus diz que ele será o pai de uma multidão de nações, gente. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti e em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Oh, gente, que coisa impressionante, hein? E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardarei entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Qual que é o concerto? Que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho preste atenção agora. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, porque quebrantou o meu concerto. Davi conhecia esta palavra de aliança. Porque como é que ele afrontou, qual é o decreto, o que ele trouxe à memória daqueles soldados que estavam lá atemorizados? O que ele trouxe? Ele trouxe o decreto, a memória, o decreto de juízo. Ele trouxe a memória daquele povo, a aliança entre Deus e Abraão. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Que é Abraão, né? Tem uma outra pronúncia. Mas, amados, olha que coisa tremenda.
Precisou aquele menino lá no meio daqueles homens fortes, testados na guerra, né? Cheio de estratégias, de conquistas e etc., para trazer à memória isto. E ele ainda foi xingado pelos irmãos, né? Aí ele pergunta o que ganhará aquele que levar ao rei a cabeça do inimigo, né? Vão dar a filha, foi prometida a filha do rei, né? Então, queridos, nós não podemos esquecer quem somos. E aqui tem um decreto de juízo, que aquele que não for circuncidado será extirpada aquela alma dos seus povos. Então, ele já dali, ele trouxe a memória, ele disse, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Não vou no meu nome, nem no nome do exército de Saul, que já estava mais derrotado impossível. E aí ele fez o quê? Foi lá, pegou aquelas 5 pedrinhas. Como eu queria saber por que Davi pegou 5 pedrinhas, né? Se ele só precisou de uma. Porque naquele tempo ainda haviam aqui na terra ainda 5 gigantes como Golias vivos, os Efraíns, né? Haviam 5. Ele pensou assim, são 5? Pegou 5 pedras do ribeiro. E ele, com a sua excelente mira de ficar lá brincando de acertar pedra, né? Enquanto ele cuidava das ovelhas de seu pai, ele devia ser craque lá, fazendo assim, né? E aquele baita textão não foi uma coisa difícil. E aquele grande homem, aquele grande impedimento que afrontava, que humilhava e desprezava o exército de Israel, caiu. Bluf. Quando ele cai, o que ele faz? Davi pega aquela baita espada, né? E decepa a cabeça do seu inimigo. E o resto vocês já sabem, né? Mas aqui, amados, Davi venceu Golias pela palavra, pela promessa que Deus fez a Abraão. Ele usufruiu desta palavra. Então a pergunta é, você tem usufruído, tem declarado a palavra do Senhor na tua luta? Porque não se vence o inimigo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, olha só, o meu filho, eu faço de tudo por ele, a minha filha, o meu marido, a minha mulher, o meu etc, etc, etc. Nada, isso aí é churumela. Deus não se move pela nossa churumela, ele se move pela palavra dele. Né? Quer prova maior disso? E queridos, não esqueçam que lembra que outro dia eu falei que a primeira aliança que Deus fez aqui na terra com o homem foi a aliança depois que eles saíram da arca de Noé. Ele fez uma aliança e disse, nunca mais destruirei o homem, porque ele é mau mesmo, né? Com água, e fez e colocou o arco, lembra? Todo mundo fala que tem as 7 cores de Deus, eu creio, né? E para ele se lembrar, toda vez que chover, né? Vai aparecer no céu o arco-íris, aquele arco lindo de Deus, não de íris. E essa foi a primeira, nos céus, nos ares. Até o dia de hoje, todo mundo pode ser cristão, não cristão. Quando vê o arco-íris, o arco de Deus, lembra da promessa da aliança que Deus, da palavra que Deus fez, da aliança, daquilo que ele declarou sobre este planeta, sobre o homem neste planeta. Né? Todo mundo se lembra. Lembra, é impossível não lembrar. De muitas gerações. E a segunda foi com Abraão. E foi na carne, amados. E eu sempre ficava pensando, mas que coisa mais esquisita isso, né? Por quê? Porque no prepúcio, porque que coisa esquisita, a gente sabe de um monte de coisa, mas eu ficava pensando, né?
Talvez você pense o mesmo que eu pensava, mas por quê? Porque fala da aliança com Abraão e com a sua descendência, né? A descendência. Então, toda vez que Abraão lá levantava da cama, ia no banheiro fazer pipi, ele se lembrava, a primeira coisa do dia, ele lembrava da aliança com Deus. E quantas mil vezes ele fosse no banheiro e iam no banheiro, lembrava também. Impossível não lembrar, né? Mas por que, amados? Porque fala da semente, fala da descendência, né? Terceiro, e a terceira aliança, que para mim é a do concerto, que supera todas as outras alianças, né? Que é a aliança do sangue derramado do Cordeiro Santo na cruz do Calvário. Essa e gente, e é muito impressionante o seguinte, que esse perdão, esse concerto perpétuo, através da obra da cruz, é para todas as pessoas, para todo ser humano que nasceu, que era vivo naquele tempo, que já morreu, era para todo mundo. Só não é salvo, amados, aqueles que não querem o perdão. Porque só pela obra da cruz nós temos perdão. Os nossos pecados são perdoados. As nossas iniquidades são apagadas. Só. Então, você quando não quer Jesus, você está negando, você diz que não quer receber o perdão. Amados, o perdão é maravilhoso sobre qualquer circunstância. O perdão de uma mentira, o perdão de um roubo, o perdão de uma palavra, uma ofensa, o perdão é maravilhoso e é conserto, amados. Então, imagina que você decide, por livre e espontânea vontade, que você não quer o perdão. Que horrível isso, né? Então, não vai entrar nos céus aqueles que rejeitaram o perdão de Deus, o perdão de Cristo, através do seu sangue derramado na cruz. É impressionante isso, né? Bom, então, queridos, vamos agora pular lá para Lucas 4. Vamos ver como é que Jesus venceu o diabo. Aqui fala na tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Oh, que coisa triste isso, né? Imagina tu tá lá em jejum e diz para essas pedras se transformarem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está. Olha como é que se vence o inimigo, amados. Pela palavra. Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Toda, não é meia, é toda palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quer. Como é que é? Quem é que deu? Quem é que deu? Quem é que abriu mão todo do poder que havia sobre os reinos da terra? Adão.
lá no Jardim do Éden. Quando comeu, eles podiam comer de todos os frutos que tinham, menos daquele. Mas foi de qual que foi eles foram comer? Aquele que não era para comer, o único. Então, toda a autoridade que Deus tinha dado a Adão aqui no planeta, sobre os animais, sobre todas as coisas, as aves de rapina, né, sobre tudo, ele perdeu. E essa autoridade foi passada para o diabo. Então, ele tem o poder de dar glória, reinos, como se diz, riquezas, né? A quem ele quer. Mas diz uma coisa, como que... E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempos todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue por Adão, e doa a quem quero. Portanto, se tu me adorares... Então, queridos, isso é um pacto. Se tu me adorares... Então, quer dizer, amados, tem gente que, como a gente diz, vende a alma para o inimigo por causa de poder, por causa de riquezas e finanças, né? Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, diabo, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Queridos, só a Ele. Você não tem que servir a outros deuses, não. É só a Ele. E levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Esse é o Salmo 91, né? E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: dito está, escrito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, tem alguma dúvida ainda que é pela palavra, amados? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque é pela palavra, né? Então, amados, não esqueçam que no meio da luta, você lembra-te de quem és. Se o inimigo vem te acusar do teu passado, peça perdão dele. Peça perdão dos teus pecados atuais, porque se ele te acusa do teu passado e tu já está em Cristo, lembra, o teu passado o Senhor já levou sobre si na cruz do Calvário. E o sangue dele já apagou toda a tua iniquidade. E se você não, por algum motivo, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está numa luta é a gente se sonda. Senhor, Espírito Santo, me mostra se eu fiz alguma coisa errada, que eu deixei alguma brecha, alguma porta aberta, Senhor. Me mostra. E você vai para a oração e para o jejum, queridos. E o Senhor mostra, se tem. E aí você, obrigada, Senhor. Senhor, eu te peço perdão por isso. Pronto. O sangue de Jesus passa. E desses pecados o Senhor não se lembra mais. Ele é apagado. Agora, às vezes, amados, o Senhor permite algumas lutas para nos fortalecer. Eu nunca vi como o crente ora e jejua. Às vezes eu tenho até saudades aí, viu, de umas lutas, porque eu vou contar um negócio, né? Ou que quando tá tudo bem, que ninguém ora, ninguém jejua, ninguém quer ir na igreja. Eu já vou uma vez por semana, tá bom. Não vai a culto de... Vigília que é para louco, né? Para doido. Isso é para aqueles crente doido. Então, queridos, não pense
que o inimigo não te ataca quando você está orando e jejuando. Ele te ataca quando tu está lá de férias de Deus. Você está lá, como se diz, curtindo a vida, curtindo a TV lá gigante que você comprou, o videogame, né? O carrão lá que você comprou, que você pediu para Deus, né? E você fica lá lustrando, polindo, e etc, 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 né? Mas olha, amados, não é. Então, a gente precisa ler a palavra. Eu sempre digo, tu tem que ter na tua memória, nas tábuas do teu coração, gravada a palavra do Senhor. Salmos são espada, salmos são escudo. A palavra do Senhor de Gênesis, Apocalipse é cheia de palavras de escudo que te protege e palavras que servem como espada, que corta, separa, destrói as astutas ciladas do maligno. E não esqueça quem tu é em Cristo Jesus. Quem eu sou em Cristo. Quem eu era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu era nada. Nós éramos nada, éramos pobres pecadores, né? Como se diz, assoberbados aqui nessa vida, trabalhando para adquirir dinheiro, para comprar, e sem paz de espírito, sem alegria. A alegria era só aquela momentânea, não tinha a alegria da salvação. Amados, a alegria da salvação é algo muito extraordinário. Se você está deprimido, entristecido, alegra-te na salvação. Porque tem coisa melhor do que isso? Não tem. E a alegria do Senhor, amados, a nossa força é. Então, como é que tu vence isso? Senhor, eu já corrigiu tua vida, já pediu perdão pelos teus pecados, né? Já orou e jejuou. Não tem como vencer sem oração e jejum. Esquece. E a palavra. Porque a palavra é espada e é escudo. À medida que e outra coisa, eu vou dizer o seguinte, a gente fica lendo assim, ó. Mas tem outro efeito. Quando eu leio, eu declaro no reino do Espírito. Porque a palavra, o reino espiritual, amados, se move por símbolos e por palavra. Pela palavra de Deus. Então, se eu fico aqui lendo aqui, você não está vendo que eu estou lendo, você não está ouvindo? Agora, quando eu leio. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É diferente, amados. É diferente porque a palavra é declarada, né? Ela é declarada, ela é ouvida. Aqui em Lucas 4:14 diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Depois dos 40 dias sendo tentado em jejum no deserto, dirigido pelo Espírito, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos que davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Isso é o que o inimigo faz, colocar em dúvida a tua identidade em Cristo.
Aqueles homens na sinagoga, eles viram se cumprir a palavra de Isaías 61. O Espírito do Senhor, o Senhor me chamou para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, anunciar o ano aceitável do Senhor, se cumpriu diante dos olhos deles. Hoje cumpriu-se essa palavra. Então, é muito impressionante, queridos, é muito tremendo que a palavra, o Antigo Testamento, ele serve para nós, hoje, como um livro histórico e um livro de tu te fortalecer em ver nas coisas que Deus fez pelo seu povo. Mas nós, amados, estamos no tempo da graça e nós vivemos muitas vezes, olha, vergonhosamente, porque tem algum doente na família, tem que ir no médico. Claro que tem que ir no médico. Mas você pode orar, meu bem. Ora, te garanto que tu chegar lá no médico, o diagnóstico, o prognóstico, é tudo melhor. Porque as pessoas estão se acovardando do Evangelho, estão se acostumando com as coisas desse mundo, estão, assim como a igreja hoje, para mim, ela está como o exército de Saul, acovardados, esquecer a sua identidade. Hoje o povo gosta muito de ir para a igreja para cantar, para louvar, para dançar e etc. Mas orar, jejuar, né? Evangelizar, é para isso que o Senhor nos chamou. Então, amados, assim como Davi trouxe à memória de Israel a promessa da aliança de Deus com Abraão pela circuncisão, ele trouxe à memória aquilo. Então, qual é a aliança que nós temos que trazer à memória todos os dias? É que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, pela obra da cruz. Quando nós invocamos o Senhor, nós fomos salvos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo significa que ainda que morra naturalmente, não morrerá eternamente. A sua alma, o seu espírito viverá de eternidade a eternidade diante do seu Rei. Amém, amados? Então, queridos, abram agora em Isaías 26. Isaías 26 foi a palavra que o Senhor me mostrou, todas essas outras aí que eu li para vocês. Essa foi a palavra que eu disse assim: Senhor, tem mais coisas aí. Isaías 26:3 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Como é que Deus vai te conservar em paz? Se a tua mente estiver firme nele. Porque ele, olha só, Deus conservarás em paz aquele cuja mente está firme nele. Porque ele confia, porque essa pessoa confia nele, em Jesus, em Deus. Agora eu vou ler. É claro, porque confia o quê? Na promessa. Confia como? Na obra da cruz. Ainda que tu estás fraco, desanimado, mas eu me levanto na autoridade do nome do Senhor. Eu ando no nome do Senhor. Eu me levanto no nome do Senhor. Senhor, eu não sei de onde está vindo esse ataque, Senhor. Eu não tenho conseguido trabalho, emprego, mas eu levanto e eu decido orar e adorar o Senhor todos os dias. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão e a derrubará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo olha só, o caminho do justo, do justificado, é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo.
Até nos caminhos dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma e espírito. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Como é que é? Havendo os juízos de Deus na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, é pela palavra. Perseverança, não esqueçam, queridos. Perseverança, fortalecimento vai te fazer chegar à vitória. Há uma vitória que já foi ganha na cruz do Calvário. Então, perseverança, jejum, oração, ler a palavra, declarar a palavra como escudo sobre a tua vida, a tua família, e decreto de juízo contra o inimigo das nossas almas. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então, queridos, essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para trazer para nós nessa sexta-feira, né? Então, Gênesis de 12, do 1 ao 3, que fala quando Deus chamou Abraão, da aliança de Deus com Abraão. Gênesis 13, do 14 ao 16. E Gênesis 17, quando Deus muda o nome de Abraão e faz a segunda aliança com Abraão, que é a aliança na carne, a aliança da circuncisão, a aliança para trazer a aliança eterna, da descendência, da semente. E Deus, amado, Jesus, através de Jesus, tem uma aliança eterna, imutável. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas o segredo está, como, amados? Aqui nós acabamos de ler aqui, ó. Se nós conservarmos, o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme. A minha mente tem que estar firme na palavra de Deus. Eu não posso ficar ouvindo os pensamentos, porque a mente mente. A mente adora dar argumento para a carne, para a carnalidade. A mente, ela é criativa, ela traz tantos argumentos, até tu te convence. Então, amados, a nossa mente tem que estar firme no Senhor para vencer. No Senhor. Nós não estamos com mente, seguindo mente de homens, não. No Senhor. Na palavra. Lembra que onde diz ali, ser perfeito, né? Ser perfeito. Ser perfeito. Então quer dizer que não tem essa de você ficar dando desculpa esfarrapada, né? Ser perfeito. Você sabe que tem o que tem que fazer, faça. Ah, mas o imposto está muito caro. Não é por isso que você vai, como se diz, mentir para o imposto. Não. A Deus tudo é visível, não há nada invisível aos olhos de Deus, nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, como que eu vou exigir que os outros sejam corretos se eu piso na bola? Não posso. Eu preciso ter a palavra como um nível, como um
prumo na minha vida e como lâmpada para os meus pés. Porque se eu sigo a palavra do Senhor, não tem erro. Outro dia eu estava assistindo um filme, acho que você já deve ter assistido, que fala em teus passos ou em meus passos, o que faria Jesus. É muito interessante. O filme é muito legal. Se você quiser assistir no YouTube, tu consegue assistir. Em seus passos, o que faria Jesus tem o 1 e tem o 2. É muito interessante, é simples, mas a mensagem porque o evangelho é simples, né? Então, aquele senhor ensina para aquele menino assim, ó, tudo que você for fazer, pense, o que faria Jesus? Porque a nossa consciência sabe. Então, a gente escolhe fazer o que o que Jesus faria, não o que eu gostaria de fazer, não o que eu teria de direito de fazer, né? Mas o que faria Jesus? E isso, amados, é uma plantação, é uma poupança, é algo muito extraordinário. Tu planta tu vai colher a 30, 60, 100, 1000 e etc. Porque o reino do Espírito, amados, não é poupança de banco natural, ela é uma poupança sobrenatural. As boas obras, as boas ações, elas se multiplicam, se triplicam, centuplicam. E as más também. Planta vento, vai colher tempestade, né? Então, planta harmonia, planta paz, planta sabedoria. Tenha sempre uma palavra de equilíbrio, não palavras que vai instigar briga. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as suas próprias mãos derruba. E a palavra do Senhor diz o quê? Que a mulher como chama? Coluna. Que interessante, mas que o homem é a cobertura. Então, se a gente olhar aqui para a coluna, aqui tem uma coluna aqui. Se a gente tirar essa coluna, derrubar ela, cai o telhado. Então, amados, que nós possamos ser homens e mulheres, homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus e bênção, amados, pessoas sábias. Então, antes de falar e responder qualquer coisa, o que diria Jesus? O que faria Jesus? Então, queridos, te fortalece no Senhor. Não esqueça de quem tu é em Cristo Jesus. Não esqueçam das promessas de Deus através do sangue vertido na cruz do Calvário. Porque Jesus veio em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E ele está assentado nas regiões celestiais, está assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e de todos os universos. E aquele que há de vir, amados, há de vir. E é melhor que nós não estejamos aqui quando ele vir. É melhor que nós nos encontramos com o Senhor nos ares, conduzido pelo Espírito Santo. Porque quando ele retorna, os cristãos, como se diz, não estão mais aqui. Os verdadeiros já saíram. Aqui estão aqueles que rejeitaram o perdão de Cristo. Amém, queridos? Eu sei que isso é uma palavra, todo mundo gosta de ouvir palavras bonitas, né? Eis que te digo, que te chamo hoje. Não, mas é isso aí. O Senhor já te chamou, o Senhor já te ungiu, o Senhor já te deu palavras. E vou dizer mais uma coisa, que essa semana o Senhor me lembrou de uma coisa. Às vezes, tu já corrigiu tudo na tua vida, mas tem coisas que o Senhor quer que tu faça para Ele. Aí tem coisas, não, isso aí é para Liane, para Ayrton, para o César, não, para eu, não. Eu só vou lá, faço a minha obrigação, vou todo domingo na igreja, devolvo meu dízimo, né? Mas, amados, Deus tem uma obra para cada um. Deus tem um plano para cada criatura. Tem um plano. E Ele precisa que, para executar esses planos, de ti, de mim, de nós. Então,
Lembra que Samuel levantou a mão e disse: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, fala que os teus servos ouvem, Senhor. Mostra-nos aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, onde o teu evangelho venha a ser, a luz do teu evangelho venha resplandecer, e que Jesus seja o centro, Jesus seja seja tudo na nossa vida, na nossa mente, ocupe todos os espaços da nossa mente, a tua palavra, que a tua palavra seja gravada nas tábuas do nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu me fortaleço nele, mais firme eu ficar em pé. Força. Não tenha medo, tenha força. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem que ter força. Só aqui tentando fechar a porta. Glória a Deus, então, queridos. Então, amados, sem mais firulas, sem, como se diz, outros acréscimos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no dia de hoje. Certamente ela serve para todos nós, que é perseverar, orar, jejuar, perseverar, não esquecer de quem tu és e usar a palavra. A palavra como decreto de juízo, a palavra como direção, a palavra como lâmpada para os nossos pés e a palavra como consolo e alegria, amados, em o nome de Jesus. Vamos orar então? Eu peço que todos coloquem sua mão direita no seu coração, a sua mão esquerda no seu coração. Rabalarastaramahaste ribelarabasturi andaramas. Oh, rebahasti lalastori ederemas. Eu, diz o Senhor, não me engano quando eu te chamei e te escolhi. Remastarabasturi alarabasti canteremas. Remai andarabastori anderemas. Assim como Abrão, ramalarabasti tarabastori anderemas. Ele não disse: tá, Senhor, eu vou te servir, mas o que tu vai me dar? Ele simplesmente se levantou e saiu do meio da sua parentela e deixou os seus títulos, a sua herança natural, e veio para a terra que o Senhor o mostrou para ele, para a sua descendência, quando o Senhor disse que ele seria pai de nações, quando ele nem filho tinha ainda. Roma larasturi larabaste cantoromas rebalarasturi malharai esteremas. Tens tentado muitas vezes se associar a homens, diz o Senhor. Rimalarasturi malaramas. Eu quero ser o teu principal, Romandalastarabasturi eleremas, o teu principal sócio, a tua direção. Romastita lastori balarasti andaramas. Rabaste belarabasturi andaremas. Ah, Senhor, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, porque os teus inimigos são os nossos inimigos, e todo espírito de enfermidade bate em retirada em nome de Jesus. Cobre a todos com o teu sangue precioso, Senhor. Coloca na mente consciente, subconsciente e inconsciente, Senhor, a tua palavra em nome de Jesus. Remasti malarabastori enderemas. Levanta e ser perfeito. Vá e não peques mais. Oh, Senhor, louvado seja, bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um fim de semana abençoado a todos, queridos. Então, em cima desta palavra, vai lá, leia, diz: Senhor, fala comigo, fala ao meu coração, tira toda a catarata espiritual dos meus olhos, porque eu não estou vendo. Senhor, cura o meu coração das raízes de amargura, das dúvidas, dos julgamentos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim, na minha família, o teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém a todos, queridos, e que Deus ricamente, Jesus ricamente os abençoe, e que a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja super transbordante nas suas vidas e nas nossas também, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, queridos.